Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula de legislação trabalhista, hoje nós vamos continuar trabalhando com a unidade 5, que fala sobre remuneração e salário. Na primeira aula, nós trabalhamos com a parte inicial que diferenciou salário de remuneração e as formas de estipulação de salário, e na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a proteção e equiparação salarial, ainda dentro dessa temática envolvendo a remuneração do trabalhador, certo? Então vamos lá. O que nós precisamos entender aqui? A gente chegou a comentar isso já na última aula um pouco sobre a questão de ter de fato a fixação do salário e, consequentemente, uma proteção dessa verba, já que ela tem essa natureza eminentemente alimentar. O salário serve para dar manutenção para o empregado. Por isso que a gente está falando de um bem de primeira necessidade e por isso que a legislação, a Constituição Federal, garantiu a esse benefício do empregado, salário, remuneração, uma proteção muito grande no âmbito normativo. Então, dentro da nossa ordenamento jurídico, das leis, da Constituição, existem diversas proteções para resguardar esse direito do trabalhador, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, garantia do salário mínimo. Aqui, ó, se nós observarmos lá no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, então lá no rol de todos os direitos fundamentais dos trabalhadores vai estar lá que assegura-se então ao trabalhador um salário mínimo. Esse então é considerado como aquele indispensável à sobrevivência do trabalhador e sua família. É o mínimo, como o próprio nome diz, o salário mínimo é o mínimo básico para o indivíduo poder se manter e manter o sustento da sua família, ainda que condições mínimas. Então, é o básico. O salário mínimo é o padrão. A partir dali, sobe, é o piso. Menos do que isso, não é admitido, então, que ninguém receba. Obviamente que é possível alguém receber menos do que um salário mínimo pelo valor mensal, considerando que ele receba o valor referente ao salário mínimo por hora trabalhada. Ele não trabalha 8 horas diárias, ele trabalha apenas 4, consequentemente, no final do mês, se ele recebe mensalmente, ele vai receber um valor inferior ao salário mínimo nacional fixado. Porém, se nós formos analisar o valor da hora salarial, esse deve ser o valor da hora do salário mínimo, certo? Então, ele vai receber proporcionalmente às horas trabalhadas. Então, quando fala em salário mínimo, você tem que pensar, é o salário vital, é aquele básico, é o mínimo necessário para que o indivíduo possa, então, sobreviver e manter e dar manutenção da sua vida e da sua família, certo? Ele deve, então, subsidiar tanto as necessidades materiais quanto morais, ou seja, o salário ele deve ser um mecanismo que possibilite ao empregado não só comprar alimento, medicamento e isso. Não, ele tem que garantir também ali que eu botei no material de vocês podem acompanhar, as necessidades morais, que é possibilitar o lazer, possibilitar a educação, possibilitar a saúde, higiene, ainda que na prática é bem difícil hoje, então, pensarmos que um indivíduo que ganha um salário mínimo consiga garantir tudo isso. Mas o cálculo que é apurado para a fixação do salário mínimo, ele leva em conta isso, né? Que na prática é muito difícil de ponderarmos, né? Alguém que ganhasse um salário mínimo ter a possibilidade de ter um lazer, dispor de várias coisas que são ofertadas na nossa economia, que é difícil de acessar quem tem um salário muito baixo, certo? Então, lembrando ali, se vocês olharem no material, botei uma observação que será garantido um salário inferior ao salário mínimo mensal, mas para aqueles que tenham a jornada reduzida, mas sempre lembrando que o valor da hora salarial tem que ser o valor da hora do salário mínimo. Nunca pode ser inferior ao valor da hora do salário mínimo. Pega o valor do salário mínimo e divide pelo número de horas mensais. Então, vai ser lá 220 horas mensais é o valor do salário mínimo integral. Quem fizer menos pode receber proporcionalmente menos, certo? O que mais? Pagamento do salário em dinheiro. Lembra que nós falamos isso na aula passada? Que pelo menos uma parte do salário sempre deve ser paga em dinheiro.
Então, nunca é possível que o valor do salário seja todo pago em utilidade, em natura, aquilo com alimentação, com fornecendo alimentação propriamente, moradia, transporte. Não, uma parte sempre tem que ser paga em dinheiro. Qual é o percentual? Artigo 82, parágrafo único da CLT, vai lá e vai referir que pelo menos 30% do salário deve ser pago em espécie, em dinheiro. Então, não é admitido que o salário seja pago 100% em utilidade. Ao menos 30% tem que sempre ser pago em moeda corrente, em dinheiro. Certo? Então, ali, o que nós podemos ressaltar mais em relação a isso? Caso o empregador não pague ou pague em outra moeda que não é moeda nacional, então tem que ser em reais. Se ele paga em dólares, é como se ele não tivesse pago. Ele vai ter que pagar novamente. O empregado pode reclamar na Justiça do Trabalho e ter direito, então, a receber no mínimo esse percentual de 30%, de forma indenizada. Então, se ele recebeu em outra moeda que não em reais, ou recebeu em utilidade, ainda que o empregado aceite. Não, eu aceito receber 100%. Negativo, a lei proíbe. Desse modo, mesmo que o empregado aceite receber 100% em utilidade, não é admitido. Ele deve receber 30% do salário em espécie, em dinheiro. Se não for pago, considera-se como se não foi pago em reais, considera-se como esses 30% não tivesse sido cumprido e o empregado tem direito a reclamar isso posteriormente. O que mais? Como eu devo fazer o pagamento do salário? O pagamento do salário pode ser pago em espécie, diretamente ao empregado, ou pode ser pago também por depósito bancário. A questão do depósito bancário, a evolução da legislação acabou se admitindo, né? Até anteriormente era algo em caráter de exceção, mas hoje praticamente é uma regra, né? Muitas empresas adotam essa forma de pagamento. Com isso, olha só, o parágrafo único do artigo 464 da CLT fala: terá força de recibo o comprovante de depósito em conta corrente, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o consentimento desse em estabelecimento de crédito próximo ao local de trabalho. Então, é o que acontece. Cria-se uma conta salário quando o empregado não tem. A conta salário não tem taxa de manutenção, ela serve somente para o pagamento salarial. Isso, o depósito nessa conta serve como recibo de pagamento do salário. Não exige que o empregado assine um recibo posteriormente, certo? Então, isso possibilitou-se, mas quando é feito o pagamento em dinheiro, deve ser pago, aliás, deve ser pega a assinatura do empregado, dando quitação daquela parcela. O que mais que nós podemos observar aqui? Pagamento em cheque. É admitido o pagamento de salário em cheque? É admitido como um caráter de exceção. A regra é dinheiro ou depósito bancário, mas cheque é admitido. Por mais que não esteja lá na CLT, mas tem na portaria lá 3.281 do Ministério do Trabalho e Emprego, que admitiu o pagamento em cheque, mas não é qualquer cheque. Temos que observar algumas peculiaridades em relação a isso. O cheque deve ser emitido pelo empregador, então o empregador emite o cheque, é próprio dele, não é um cheque de terceiro. É nominal ao empregado, tu deve, no preenchimento do cheque, ser destinado nominalmente para o empregado, para que somente ele possa fazer o saque desse valor. Não ser um empregado analfabeto. Quando eu tiver um empregado analfabeto, o pagamento deve ser feito sempre em dinheiro. Permitir que o empregado saia em horário bancário para que faça o imediato desconto do cheque, já que o cheque ele pode ser ou depositado numa conta bancária ou feito, então, o desconto imediato lá no caixa, direto com o atendente, eu tenho que ter a possibilidade de ir ao banco em horário que esteja aberto, já que os horários bancários são reduzidos também. Com isso, caso o empregador pague o empregado com cheque, ele deve possibilitar que o empregado saia do emprego no horário compatível que ele consiga ir até a agência bancária e fazer o desconto para que ele possa ter acesso ao dinheiro em espécie imediatamente. O que não pode, eu até coloquei no material de vocês, é que não haja nenhum impedimento para atraso ou disponibilidade de dinheiro. Eu não posso enrolar lá e não deixar o empregado sair para que ele não possa acessar a agência bancária no horário efetivamente que ele esteja aberto. Isso pode gerar, então, como uma dificuldade de pagamento do salário
e se há reiteradas, isso se reitere com o longo do tempo, pode gerar até uma condenação por danos morais. E é vedado o pagamento por nota promissória ou letra de câmbio. Então, nenhuma outra espécie de título, a não ser o título executivo extrajudicial chamado cheque. Somente o cheque é admitido. Nota promissória, letra de câmbio, não é admitido para o pagamento de salário. O que mais? Qual é a periodicidade do pagamento salarial? A gente chegou a comentar isso na aula passada. Qual o período, então, que eu posso fixar o salário? A regra que nós mais observamos no Brasil é o pagamento mensal. Existem outros países, nos Estados Unidos é muito comum lá o pagamento ser quinzenal ou até mesmo semanal. Aqui no Brasil, a regra acabou se adotando o pagamento mensal, mas é admitido também pagamento semanal, pagamento quinzenal, a depender de cada contrato de trabalho. Não há uma obrigatoriedade de que o pagamento seja feito mensalmente, não há isso. Mas caso opte pelo pagamento mensal, ele deve ser realizado até o 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviço. Eu trabalhei no mês de abril, integral, trabalhei de primeiro ao último dia de abril. O meu salário referente ao mês de abril deve ser pago até o 5º dia útil do mês de maio, assim sucessivamente. Lembrando que nunca pode ser estipulado um período superior a um mês para o pagamento de salário. O máximo é um mês. Eu posso fazer 15 dias semanalmente, sem problema algum, mas eu não posso passar de 30 dias. Não posso passar de um mês para a fixação do pagamento salarial. Menos que isso é admitido. E lembrando que eu tenho, então, até o 5º dia útil do mês subsequente para o pagamento, mas caso esse pagamento não seja feito nesse período, pode ocorrer, então, a incidência de correção monetária. Lembrando que o pagamento desse meu exemplo que eu falei, trabalhei em abril e recebo até o 5º dia útil de maio. Se o empregador pagar até o 5º dia útil de maio, não há correção monetária. Agora, se ele não pagou até o 5º dia útil, foi pagar lá no 10º dia útil, deve incidir a correção monetária desde o dia 1º de maio. Então, lembra, essa regra até o 5º dia útil, beleza. Se o empregador pagar até o 5º dia útil, é o valor sem correção alguma. Agora, se ele atrasar o 5º dia útil, incide a correção desde o dia 1º de maio, certo? Isso aí está na súmula 381 do Tribunal Superior do Trabalho. O que mais nós podemos referir aqui, ó? Além disso, periodicidade, então, de no máximo um mês, exceto quando nós estivermos falando de comissões. Comissões, percentuais, gratificações, que são aquelas verbas variáveis, essas podem ser estipuladas um período superior a 30 dias. Isso ocorre, por exemplo, alguns vendedores que eles ganham comissões, eles fazem a venda esse mês, só que o pagamento só vai entrar para os caixas da empresa não no mês seguinte e no outro, então 60 dias depois. Por isso tem, então, como fixar um período superior a 30 dias apenas no que tange ao pagamento de comissões. Quando se refere a salário, aquele percentual fixo, esse aí deve ser pago em periodicidade de no máximo 30 dias, certo? O atraso do salário, então, como eu falei, se atrasou, passou do 5º dia útil, deve incidir correção monetária desde o dia 1º. Lembrando que, caso os atrasos sejam reiterados, todo mês o empregador paga o dia 10, paga o dia 15, paga o dia 20 e nunca cumpre o prazo de pagar até o 5º dia útil. Isso pode incidir, entender-se como descumprimento contratual e gerar a rescisão indireta do contrato de trabalho, quando há culpa do empregador na rescisão. Nós vamos ver isso mais adiante nas nossas próximas aulas, quando falarmos lá das situações de hipótese de rescisão contratual, mas essa é uma das hipóteses. O atraso reiterado de salário gera a possibilidade de rescisão indireta do contrato de trabalho. O que mais que pode ocorrer quando há o atraso reiterado de salário? Indenização por danos morais. Então, o judiciário aqui tem um entendimento pacífico de que o atraso reiterado de salário gera dano extrapatrimonial, então gera um dano moral presumido. Todo mundo sabe que se o salário for atrasado, eu vou ter um dano, eu vou me sentir lesado porque eu não vou conseguir pagar a conta, eu vou ter dificuldades para acessar a questões de manutenção necessárias, como comprar comida, pagar luz, água, enfim. Isso é presumido, então, se eu fico sem receber salário. E isso gera dano moral presumido, certo? Então, se houver
o reiterado atraso no pagamento salarial pode gerar dano moral, sem problema algum. Então, com base nisso, ó, a gente chega num outro ponto bem importante que eu falei para vocês, que a nossa legislação, começando lá pela Constituição Federal, está lá no topo do ordenamento, ela traz previsões de proteção salarial. Então, lá no artigo 7º, inciso 6º, o que ele refere? O salário só poderá ser reduzido, em regra, diante de acordo ou convenção coletiva. O nome disso é a irredutibilidade salarial. Acompanhe lá no material que eu enviei para vocês. Quando a gente fala de regras de proteção salarial, a primeira delas é a irredutibilidade salarial, ou seja, o salário vai, então, periodicamente sendo majorado, aumentando. No momento que ele chega num valor tal, eu não posso, enquanto empregador, reduzir o salário dele imotivadamente. Ah, porque tem uma crise econômica, eu vou reduzir o seu salário. Não, não pode. Eu perdi as vendas e tal, eu comecei a ter uma redução de faturamento, eu não posso justificar isso para reduzir o salário do empregado. Isso não é admitido. Então, a Constituição tem essa previsão. Porém, é possível ocorrer isso diante de um acordo ou convenção coletiva com os sindicatos das categorias. Nesse caso, então, diante de uma situação realmente justificável ou aconteceu um fato excepcional que o sindicato da categoria dos empregados, diante daquela situação, ele evidencia, bom, pode ser o caso de nós admitirmos, através de uma convenção, que haja redução salarial de toda a categoria para que possamos manter os postos de trabalho. Essa situação que vivenciamos da pandemia do coronavírus é um fato que eu cheguei a colocar no material de vocês, que foi emitido medidas provisórias possibilitando a redução salarial sem a participação sindical durante a pandemia. Então, aqui, a medida provisória 936 possibilitou que o empregado e o empregador, individualmente, reduzissem o salário, acordassem reduzir o salário para que pudesse manter os postos de trabalho, considerando que há uma crise mundial em razão desse acontecimento. Porém, em situações normais, não é admitido, exceto quando há a participação dos sindicatos. Então, nesse período da pandemia, o sindicato não precisou participar desses acordos para reduzir o salário, certo? Então, aqui, ó, observe, ainda que haja a redução salarial em razão da redução da carga horária, então, eu reduzo o salário porque eu vou trabalhar menos. A regra é que o sindicato também participe disso. Porém, o judiciário tem admitido que quando há o interesse do empregado em reduzir a carga horária, não há necessidade de participação sindical aqui. Eu botei um exemplo para vocês. O empregado começa a fazer faculdade e quer reduzir 2 horas do trabalho, quer trabalhar só 6 ao invés de 8. Ele proporcionalmente vai reduzir o seu salário. Mas isso entende-se que quando há a iniciativa e há o interesse do empregado na redução, não haveria necessidade, então, do sindicato participar dessa negociação. Nesse ponto, então, vocês, enquanto empregadores, façam o empregado anuir expressamente, façam ele formular o pedido de redução da carga horária, justificando o motivo, assinar, de preferência assinar com firma reconhecida. Com isso, é uma garantia para o empregador também de que o empregado não pode vir posteriormente justificar uma redução arbitrária, porque ele que solicitou a redução da jornada para que ele pudesse ter um benefício pessoal, certo? É uma forma de garantir, porque aqui a gente precisa observar a boa-fé de ambos os lados, né? Tanto do empregado quanto do empregador. Diante de uma situação dessas, nada melhor do que formalizar todas as práticas, evitando então posterior dor de cabeça em relação a isso. O que mais em relação à proteção salarial? Empenhorabilidade salarial. O que é isso? O salário não pode ser penhorado. Se eu tenho uma dívida, eu posso penhorar o salário? Depende de qual dívida eu estou falando. Se eu fui lá, comprei um carro e não paguei, não consegui pagar, aí a concessionária está me executando e vai me cobrar. Ela pode penhorar o meu salário? Entra na minha conta do banco, ela pode penhorar? Não. Salário é impenhorável, exceto quando a dívida for dívida por pensão alimentícia. Dívida por alimentos,
eu devo pagar alimentos para o meu filho e não pago. Nesse caso, o filho pode executar os alimentos e o judiciário manda penhorar bens que eu possua para pagar esses alimentos. Eu não possuo nenhum outro bem, eles vão lá e nas minhas contas bancárias entrou o meu salário, vão lá e penhoram o salário. É admitido? É admitido a penhora salarial. Vai ter um percentual, não pode pegar tudo, até porque o empregado, o mesmo devedor de alimentos, também precisa sobreviver. Então o juiz vai fixar o percentual possível, conforme a faixa salarial do empregado, né, do devedor de alimentos, mas é então admitido a penhora de salário somente em casos de pensão alimentícia. Por outro motivo, não é. Por dívida de esfera privada, dívida de tributos, nada disso é admitido a penhora, então, sobre o salário, certo? O que mais? Intangibilidade salarial, artigo 462. O que o artigo dispõe lá? É vedado ao empregador efetuar descontos do salário do empregado, exceto quando esse resultar de adiantamento, que é aquele famoso lá popular vale. O empregado vai lá e pede para o empregador durante o mês receber adiantado o salário, ele tem que anuir, o empregado tem que assinar o adiantamento e no final do mês, quando ele for fechar a folha salarial, o empregador pode descontar esses valores. Então, quando que é possível reduzir o salário? Intangibilidade é a impossibilidade de redução de descontos salariais. Quando que eu posso reduzir? Eu posso descontar do salário? Quando a anuência do empregador, do empregado, do trabalhador, concordando com esse adiantamento, os famosos vale, aquele que o empregado assina, os descontos previstos em lei e norma coletiva. Por exemplo, pode fazer o desconto referente ao imposto de renda, o desconto referente ao INSS, quando o empregado também anui lá na norma, tem uma norma coletiva para fazer um desconto da contribuição sindical quando o empregado concorda, são esses os descontos. E o desconto de pensão alimentícia, quando é fixado, determinado pelo juiz, o juízo então oficia o empregador para que faça o desconto de tantos por cento referente à pensão alimentícia. Então, o empregador já vai descontar quando vai fechar a folha salarial, ele já desconta, é 30% do salário desse empregado que nós temos que descontar referente à pensão alimentícia. Eu vou lá e desconto e remeto para a conta que o judiciário determinar, certo? Mas a regra é que não pode ser feito nenhum desconto, exceto adiantamento de salário, os descontos previstos em lei e norma coletiva, somente isso. Então, se o empregado deve para o empregador lá, o empregador vender um carro para ele e o empregado, desconta do meu salário. Não é admitido isso, tomem cuidado, é melhor vocês fazerem o empregado, então, mesmo que tenha esse acordo, faça o empregado assinar o recibo que recebeu integralmente o valor e depois o empregado paga o valor de uma parcela se ele está pagando mensal. Porque se o empregador fizer o desconto no contra-cheque por uma dívida pessoal entre eles, isso é ilegal, não é admitido. Certo, pessoal? Tomem cuidado. O que mais? Diferenciação de verba de natureza salarial e indenizatória. Esse ponto é importante a gente observar. Por quê? Porque tem uma diferença. Verbas que têm natureza salarial vai incidir o INSS, Imposto de Renda, e verbas de natureza indenizatória não vai incidir essas verbas porque ela tem a natureza de indenizar por algum fato, alguma situação que foge à normalidade, foge àquela contraprestação natural que é remunerada através da verba salarial, que tem a natureza salarial. Certo? Então, salário é sempre quando houver a contraprestação pelo serviço e, enquanto indenizatória, ela nasce em razão de um ato praticado pelo próprio pagador. Aquele que está pagando é uma situação que não envolve uma contraprestação. Eu botei no material de vocês ali uma diferenciação. Algumas situações, por exemplo, tem natureza salarial, o próprio salário, obviamente, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional noturno, adicional em razão da função, as comissões, horas extras, as férias que foram gozadas, então que ele foi lá e gozou das férias, ele ficou em casa descansando, esse valor referente às férias tem natureza salarial, é uma contraprestação pelo serviço. Natureza indenizatória, participação dos lucros lá, que no final do ano a empresa faz lá distribuição de lucros, ajuda de custo, diárias de viagem, o FGTS, que é pago lá no depositado na conta, férias indenizadas. Na rescisão do contrato, o empregado tinha férias e não gozou durante o contrato,
esse valor é pago para ele de forma indenizada. Vale transporte, vale alimentação, também é uma indenização pelo o tempo que ele despende para ir até o trabalho, é uma indenização pela alimentação, premiações, bolsa, estágio, aviso prévio indenizado, quando o empregado não goza, ele, aliás, não trabalha no aviso prévio, ele é demitido e dispensa-se do cumprimento do aviso. Eu vou pagar para ti, então não precisa mais vir trabalhar. Nesse caso, é verba indenizatória e não salarial. As gorjetas, dano moral, lembrando que a gorjeta ela integra a remuneração, mas ela não tem natureza salarial. A gente falou isso na aula passada. O que mais? O 13º. O 13º, ele também é uma verba que é garantida ao empregado. Ele foi previsto na legislação lá desde os anos 60, foi integrado então na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 8º da Constituição, prevendo então que o empregado tem direito a uma gratificação natalina. Gratificação natalina e 13º salário são sinônimos. É um valor pago a mais referente no final do ano para que o empregado pudesse gozar então das festas de final de ano com uma despender de um valor salarial maior. O que nós temos que observar aqui? Quando o salário é fixo, o valor do 13º deve ser igual ao valor pago no mês de dezembro. Quando há valores variáveis, ele recebe comissões durante o ano inteiro, eu tenho que fazer a média dos valores variáveis durante os 12 meses anteriores. Durante o ano inteiro, eu faço qual é a média que ele recebeu salarial com comissões, verbas variáveis, para eu pagar, então, o 13º. Se for salário fixo, o salário que foi pago em dezembro deve ser o referente para o pagamento do 13º, certo? O 13º pode ser pago em duas parcelas, a lei admite. A primeira pode ser pago entre fevereiro e novembro, até 30 de novembro de cada ano, e a segunda parcela necessariamente até o dia 20 de dezembro, que antecede ali uns dias antes do Natal, para que ele pudesse, então, utilizar o 13º para essas despesas de final de ano, nas festas natalinas e de ano novo, certo? A finalidade é essa. Então, eu tenho direito, eu posso pagar em duas parcelas, ou o empregador pode pagar apenas até o dia 20 o valor integral referente ao 13º. Muitas convenções coletivas de categoria já prevêem a norma coletiva dizendo a metade do 13º vai ser pago no meio do ano e a outra metade até o dia 20 de dezembro. É bem comum acontecer isso, até por empregador ele não precisa ter um valor no final do ano muito alto, né, que seria o pagamento em dobro do salário de cada empregado. Quando há o pagamento em duas parcelas, normalmente os empregados acabam confundindo, por que eu recebi tanto na primeira parcela e agora eu recebi menos? Porque os descontos de INSS, imposto de renda, quando tem pensão alimentícia, ele é feito somente na segunda parcela, na primeira parcela integral. Então, por isso que a primeira parcela ela vai ser sempre maior que a segunda, porque a segunda vai incidir o desconto do INSS, do imposto de renda, se tiver pensão alimentícia, incide somente na segunda parcela, certo? O que mais? Equivalência salarial, artigo 460. Esse artigo, então, ele fala o quê? Dispõe que o empregado contratado sem salário fixado, então foi contratado e não foi definido qual o salário de fato ele iria receber. Ele pode, então, ingressar em juízo pleiteando o salário igual ao daquele que na mesma empresa fizeram o mesmo serviço. Então, isso a gente já vai falar um pouquinho aqui sobre a equiparação salarial. Ele é diferente. A equivalência, ou seja, não foi fixado salário algum, mas tu foi contratado para fazer a mesma função lá do Joãozinho. Se eu fui contratado para fazer a mesma função, eu faço exatamente a mesma coisa, o judiciário vai entender aquele valor como referência, certo? Se não houver ninguém que faça a mesma função que tu, aí o empregador vai definir o salário que for adequado para aquele cargo. Mas, se houver alguém fazendo a mesma função, nesse caso, a equivalência sugere que ele vai receber o mesmo valor. Certo, pessoal? O que mais que a gente pode falar aqui? Então, se encaminhando para a última parte da nossa aula, vamos falar sobre equiparação salarial. A reforma trabalhista lá de 2017, ela fez algumas alterações, podendo se afirmar que ficou um pouquinho mais difícil de eu conseguir equiparação salarial hoje, diferente do que era até então. Vamos ver, Equiparação salarial é o que? Ela baseia-se no princípio da igualdade salarial entre dois empregados que façam funções idênticas, funções muito semelhantes, eles teriam o direito a receber o mesmo valor.
Porém, para isso a gente tem que preencher alguns requisitos. E a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é a figura do paradigma. Quem é o paradigma? O paradigma é aquele outro empregado do qual eu vou me inspirar, eu vou ter ele como referência, como espelho. Eu quero que a minha remuneração se espelhe na daquele empregado. Aquele empregado a gente chama de paradigma. Quando eu vou fazer uma ação judicial pedindo a equiparação salarial, eu tenho que apresentar o paradigma. Quem é o empregado que eu vou utilizar como referência para fazer essa equiparação? Mas para isso, vamos lá no artigo 461 da CLT, ele traz os requisitos para que eu possa, de fato, ter direito a essa equiparação salarial. Então, ele traz os requisitos que o requerente e o paradigma devem preencher. Ou melhor, eu devo preencher os requisitos com base nesse paradigma. Vamos lá, então, eu não vou ler aqui o artigo, porque agora eu vou distribuir ele, vocês podem ler ali o artigo 461, eu vou distribuir ele em dividir ele em vários requisitos. Quais são eles? Primeiro deles, contemporaneidade. O que isso quer dizer? Que o empregado requerente e o paradigma, eles devem trabalhar ao mesmo tempo, no mesmo período temporal. Ou seja, eles estão trabalhando do mês de maio de 2020, ambos estão fazendo a mesma função aqui, ao mesmo tempo. Eu não posso pedir a equiparação salarial por um empregado que não trabalha na empresa. Por exemplo, existia um cargo que pagavam 5 mil. Aí esse empregado foi dispensado e a empresa contratou um novo para essa mesma função e oferece o salário de 3 mil. Não pode esse novo empregado pedir equiparação salarial com base nesse empregado que trabalhava, que não trabalha mais na empresa. Então, isso fere esse primeiro requisito da contemporaneidade. Então, olha só, empregado requerente e o paradigma devem estar exercendo concomitantemente as mesmas atribuições e exercendo função idêntica no mesmo período. Então, no mesmo período de tempo, eles devem estar trabalhando juntos. Eles devem ser colegas de trabalho. O primeiro requisito é esse. O segundo, mesmo empregador. Então, aqui, para que eu possa obter a equiparação salarial, eu não posso querer utilizar como paradigma um empregado que faz a mesma função que eu da empresa X. Não, tem que ser da mesma empresa que eu sou vinculado. Eu, empregado, tenho que buscar a equiparação salarial de um colega de trabalho da mesma empresa. Então, nós temos que ter o vínculo com a mesma empresa. Aí vocês podem questionar, tá, mas e aqueles grupos econômicos, é admitido? Em regra, não é admitido. Então, para ser, pertencentes a grupo econômico, a regra é que não vai poder. Então, tem duas empresas que pertencem a um grupo econômico. O paradigma tem que ser empregado da mesma empresa, lá do mesmo CNPJ. Exceto quando essas empresas que pertencem ao mesmo grupo, elas são tão ligadas que acabam se assemelhando a como se fosse uma única coisa. Há uma confusão entre empregados, confusão patrimonial, por mais que tenham CNPJs distintos, mas os empregados atuam em ambas empresas, em duas ou três ou mais empresas, como se fosse uma única coisa. Então, o empregado hoje está trabalhando na empresa CNPJ tal, amanhã ele já está trabalhando no CNPJ Y, W, e assim segue, entendeu? Há uma confusão. Não tem como nós dividirmos essa é a empresa X, essa é a empresa Y que pertence ao grupo econômico tal. Não, quando há uma confusão, aí eu consigo, então, a equiparação salarial com base em paradigma, mesmo que esse paradigma seja vinculado formalmente a um outro CNPJ, uma outra empresa, certo? Mas a regra é que não. Paradigma deve ser empregado da mesma empresa. O que mais? Identidade de atribuições. Isso nada mais é do que eu posso buscar a equiparação salarial com base num colega de trabalho que faça as mesmas funções que eu, execute as mesmas tarefas, com a mesma responsabilidade, com os mesmos poderes. Então, se caso o paradigma ele tem uma função que se assemelhe muito, mas ele tenha responsabilidades maiores que eu, ele precisa fazer alguns relatórios, fazer alguns fechamentos que exigem uma responsabilidade maior dele do que a minha, aí já cai por terra, já não é admitido. O paradigma e o requerente, o empregado requerente que busca a equiparação, devem fazer estritamente as mesmas atribuições, as mesmas funções. Então, é necessário que haja essa equivalência aqui, essa identidade de atribuições. O que mais? Mesmo estabelecimento empresarial. Então, aqui se assemelha ao outro requisito do mesmo empregador. Além de ser o mesmo empregador, tem que ser o mesmo estabelecimento empresarial.
porque as empresas podem ter uma sede aqui, uma filial em outra cidade, outra filial em outra, ou até mesmo a sede e a filial na mesma cidade. Então, aqui, ó, isso é um ponto que a reforma mudou, que daí dificultou um pouco mais. Olha só, o empregado requerente, aquele que busca equiparação, e o paradigma devem trabalhar no mesmo estabelecimento. Então, eu não posso, enquanto empregado, é o mesmo empregador, mas eu trabalho na sede e o paradigma trabalha numa filial. Não posso, então, buscar equiparação se ele não trabalha no mesmo estabelecimento empresarial, no mesmo lá, mesma unidade, mesmo prédio. Isso eu consigo. Se for em outra, uma filial ainda que no mesmo município, já não admite mais. Antes, era possível na mesma localidade, entendia-se o mesmo município. A sede e uma filial no mesmo município, eu poderia. Agora não pode mais. Então, mesmo que a filial seja no mesmo município, não é mais admitido, deve ser no mesmo estabelecimento empresarial. Eu só posso buscar equiparação salarial se o empregado requerente e o empregado paradigma trabalhem no mesmo estabelecimento, certo? Se for um numa filial e o outro em outra, já não cabe mais a equiparação salarial. O que mais? Diferença de tempo de emprego e de função. Esse ponto aqui vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, que às vezes ele pode ficar um pouquinho confuso. Olha só, a reforma trabalhista previu que o paradigma não pode ser mais antigo na função que ele está exercendo naquele momento que eu busco a equiparação, mais do que 2 anos em relação ao empregado requerente. Ou seja, pensem lá, o Joãozinho trabalha na função de supervisor, foi promovido para aquela função em 2015. O requerente, o paradigma, o colega de trabalho, só pode buscar equiparação salarial caso ele também ocupe essa função. Digamos, o Joãozinho foi lá em 2015, 2016, 2017, no máximo até fechar os 2 anos, até 2017. Então lá o Pedro foi promovido para